é o período atual, eu presumi, bom, ela vai olhar até 2018. Só que ela não olhou até 2018, ela depois vai lá depois nas outras partes e fala, ó, ela delimita, ó, ela dá uma delimitação sem ter informado a delimitação. E foi aí que eu peço até desculpas à autora, né, que acho que se eu fizesse a banca dela, eu ia ser um pouco injusto nesse quesito, que eu fiquei meio confuso mesmo quando essa questão da limitação. E, de fato, e essa situação toda que a gente fez, que a gente levou em consideração quando a gente estava fazendo a avaliação. Tanto que os comentários, tanto do Alberto quanto do Dave, foram super pertinentes, porque essa tese, ela que é uma, e acho que isso é uma questão mesmo dessas teses boas, que até o André falou, que as pessoas gostam muito dessas gravuras, né, André? Você identificou que eu achei que é um jeito muito bom, e eu acho que os avaliadores gostam disso, que é um jeito fácil de você interpretar esses dados. Porque chega lá, olha, 70% da população brasileira é isso, 70% é tal, tratado de tal, a estrutura tal. Você joga todos esses contextos etéreos num pedaço de papel. Todas as palavras assim complexas e que os significados são debatidos altamente. Tanto que eu e o Marcelo, a gente teve dificuldade em alguns momentos de definir qual era o escopo, onde ela estava querendo chegar com certos pontos. As gravuras facilitavam. A função das gravuras, na minha opinião, elas não podem ser o centro do trabalho, elas têm que ser apenas um auxílio. Se o seu trabalho depender de gravura, então pode ficar tranquilo, André. Pode escrever, não precisa ter medo de. Pelo menos essa é a minha opinião. Pode escrever, não precisa ter medo de ficar dependente de gravura. A questão é que ela só é um mecanismo para facilitar mesmo. É uma coisa que eu identifiquei que às vezes até eu uso um pouco quando a gente faz, ou a gente cita umas gravuras retiradas de alguns trabalhos. Porque facilita a explicação, facilita mesmo a justificativa do trabalho. Porque você lê todas aquelas palavras, de repente você vê uma imagem que resume tudo, facilita. O problema é a imagem não condizer com a sua pesquisa. Aí tem uma imagem, pode ser a Mona Lisa ali, que não vai adiantar de nada. Você vai falar, putz, mas não faz o menor sentido isso daqui que você está falando. E foi mais ou menos ali que eu e o Marcelo a gente tentou abordar, a gente tentou pegar cada. Tanto que a gente ficou até meio preocupado de falar, putz, será que a gente vai ser injusto com isso? Porque a gente pegou cada dado, cada informação e bateu. E bateu para ver se batia mesmo. A cada gravura a gente comparou com os dados que ela citava, com os conceitos que ela queria criar, e a gente viu. E nesse sentido, a gente chegou nessas conclusões assim. Foi meio grave, foi meio agressivo, alguns momentos, até talvez tenha sido um pouquinho injusto quando eu falei da questão das datas e da definição, mas fazendo até meia-culpa mesmo, porque eu também estou aprendendo aqui nessa oportunidade, e eu sou o caçulinha da turma, né? O caçulinha é sempre o mais agressivo, assim, que fala, né, eu acho que é isso, e enfia a cabeça, baixa a cabeça e vai para frente. Mas é isso mesmo, então, professor. É só para concluir assim mesmo. Então, aqui, ó, nossa, foi uma tentativa honesta de tentar decifrar uma tese premiada da CAPES, minha e do Marcelo. Muito bom, Rodrigo. Excelente. Mais uma vez, agradecer a vocês. Adriana? Professor, é rapidinho, é só fazer um outro contraponto. Quando o Rodrigo comentou essa questão dos dados, e o Marcelo também, e deve ser uma fonte fidedigna, nós lembramos da apresentação das aulas de sábado, com o professor Gunter e com o professor Francisco, eles comentaram, inclusive, a respeito disso, e eu fui vítima de uma situação dessa, porque quando eu fui apresentar um texto que foi publicado numa revista de alto nível, a autora colocou dados equivocados e a lei equivocadamente. Então, quando a gente foi trabalhar com isso, claro, eu identifiquei, porque eu mexo com isso, é a minha área, né? Então, ela citou o Estatuto da Mulher Casada e colocou uma lei completamente diferente. Então, isso é muito sério, porque essas fontes que vêm, ainda mais para uma premiação dessa, temos que tomar o máximo de cuidado. As fontes da onde que nós estamos retirando isso. Que se pega uma fonte que não tem muita idoneidade, nós estamos fritos, assados e cozidos. Não vai ter chance nenhuma da gente sobreviver. Então, é muito sério isso e os meninos identificaram isso.
Então, por isso que essa situação que eles colocaram também, eu passei por isso, falei, meu Deus, e a gente acredita, a gente vai ver um trabalho que foi publicado numa super revista ou numa tese premiada, você olha aquilo, você só vai. E eles, então, tiveram o máximo critério de ir para a fonte, fazer a pesquisa bibliométrica e trazer para a gente uma situação que veio só enobrecer aqui, professora, os momentos que nós temos agradáveis aí, nas tardes de sexta-feira. Eu vou fazer um comentário com relação a essas fontes. E olha, gente, vamos usar um autor que a gente já conversou com ele, que é o Popper. E o Popper, não é só o Popper, mas dentro do racionalismo crítico, e qualquer pesquisa, qualquer pesquisador, qualquer pessoa com pendores para pesquisa, nunca acredita em nada, né? Por isso que, às vezes, até você se torna até uma pessoa, tem que tomar cuidado para não se tornar um chato, sabe? Mas eu, por exemplo, sou um cético radical, assim, né? As pessoas podem falar o que quiser, escrever, mas eu não acredito em nada. Essa é uma postura, um fundamento do pesquisador, de verdade, entendeu? E isso vem do racionalismo crítico, entendeu? Eu não sei o que os professores de vocês falaram, tal, com relação a isso, né? Mas, olha, para mim não existe fonte a priori idônea, não existe isso. Porque todas elas precisam passar pelo crivo da refutabilidade. Todas, todas, todas. Isso é Popper. Eu acho que, para mim, a primeira vez que eu tomei contato com isso, muito jovem, foi chocante, porque a gente é levada, não, mas existe fonte que é idônea e fonte que não é idônea. Não faz sentido isso do ponto de vista da pesquisa. Você precisa, na realidade, perceber que aquilo ali você pode colocar à prova, a própria fonte, né? Então, quando a gente vê esses dados, é muito complicado. Esses dias eu participei de uma banca sobre compliance, era compliance. E olha, o que eu li ali, tudo, a pessoa muito bem intencionada, e tinha um monte fez um estado da arte, a pessoa fez um estado da arte bem feito, porque foi a Sandra que orientou, então foi um trabalho muito bem feito. E todo desse estado da arte que a pessoa fez, na realidade, eu, como pesquisador, eu fui ler, só tinha declarações muito esperançosas em relação ao compliance, mas isso não é pesquisa. Ah, porque eu citei a fonte, a Constituição fala isso. Gente, isso não é pesquisa, desculpem. Então, veja como é complicado. Na verdade, uma coisa é você declarar, né? Usar o argumento de autoridade. Isso, na pesquisa é o contrário. Não é o argumento de autoridade que é válido, é a autoridade do argumento. E essa autoridade do argumento, ela deriva de pesquisas e que você explicita a fonte para os meninos, para o cara que está lendo, poder fazer o que eles fizeram, verificar o alcance daquela fonte que foi citada, que pode estar errada. E isso é fazer pesquisa de verdade, entendeu? Então, às vezes, assim, a gente vê também no mundo da ciência, né? Porque, foi o fulano, foi o Platão que escreveu isso. Isso é recorrer ao argumento de autoridade. Não é a autoridade do argumento. Tá bom que o cara escreveu isso, mas e daí? Do ponto de vista da pesquisa, eu não vou acreditar só porque foi o fulano que escreveu, entende? Então, as fontes, elas não é só fonte para citação de dados e tudo. Eu, por exemplo, considero até por conhecer muitos profissionais do IBGE como um pessoal muito sério.
os estatísticos. Já fiz curso, inclusive, em Brasília, né, sobre isso. Os caras são muito sérios. E na estatística tem um fundamento. O que eles apresentam de dados estatísticos, o pressuposto é que ele está falando a verdade, mas é uma presunção de verdade. Por trás daquilo tem todo um método, uma metodologia, que se você for procurar, eles vão dizer para você como é que eles fazem, entendeu? Para você fazer a sua checagem. Lá no Ministério do Desenvolvimento Social em Brasília, é muito comum. O que mais tem é profissionais lá, mestres e doutores que trabalham com políticas, né? Com monitoramento de políticas. Então, eu já tive várias oportunidades de ir lá. Mas, olha, o que é importante é assim, ó, o pesquisador, ele é um cético, gente. Isso não quer dizer intolerância, né? Mas ele não acredita facilmente em qualquer coisa, né? Senão, você está no lugar errado. A vantagem de você fazer tá no mundo da pesquisa é que quando você se pronuncia, você tem condição, pelo menos essa é a ideia, né? De citar da onde que você está se apoiando. Então, Shed, vou responder de novo para você. O posicionamento de uma tese, na verdade, ele aparece derivado da pesquisa que você faz. Não é a tua opinião, entende? Subjetiva. O que é que eu acho da justiça ecológica? Isso não vale. Aí a originalidade desse trabalho, agora fazendo a defesa do trabalho, por que foi escolhido, e talvez esse foi o principal critério para a Francélise, é a originalidade. Porque os meninos constataram isso pela quantidade pequena de estudos sobre, e principalmente estudos sobre desde o campo jurídico. Só esse critério, independente das falhas que tem o trabalho, que vocês identificaram, mas isso aí, eu como avaliador da CAPES, eu selecionaria, porque é original. Ele vira um trabalho de referência para o campo jurídico, não para os outros campos. Se você, estou falando isso porque é uma área que eu conheço, né? Não do campo, a partir do campo jurídico, mas é uma área que eu conheço há mais de 20 anos. Essa discussão socioambiental, para mim, eu participaria de uma banca dessa e teria muito a contribuir. Então, o que é original nesse trabalho, é o fato do tema e a coragem dessa menina, de certo modo, sistematizar uma parte desses estudos e agora deixar de mão beijada para quem quiser ir adiante. Repito, desde o campo jurídico, porque fora tem muita coisa. Nas ciências ambientais, vocês vão encontrar toneladas de trabalhos, mas não é o interesse do campo jurídico, entendeu? Então, é isso que nos diferencia. E a gente quer saber como é que o mundo normativo entra nesse debate. E ele está entrando aí. Essa menina é uma porta de entrada para esse diálogo com os outros campos. Porque também existe um comentário, agora para o André, um comentário seguinte, de que o direito também ele precisa conversar mais com os outros campos. Por isso que começam a aparecer nos trabalhos figuras, desde que adequadas ao trabalho e o que o pesquisador saiba usar, saiba fazer. Porque se você não sabe usar, não use. Isso é uma recomendação, né? Mas é uma forma de linguagem que é muito comum nos outros campos, né? De você não transformar o seu trabalho em uma história em quadrinho, né? Não é esse o caso, mas é você fazer um bom uso. O Marcelo até comentou que, do ponto de vista das figuras, houve inadequações, mas as tabelas são bem utilizadas. Por quê? Porque é outra linguagem, é outra possibilidade de você escrever não só para o campo jurídico. Porque, olha, gente, não adianta também cada campo, isso está superado, de você escrever para a gente mesmo. A gente tem que escrever uma tese dessa sobre justiça ecológica. Eu tenho estudado justiça epistêmica, né? Que é um tema também de fronteira que pouquíssima gente discute isso.
Então, se eu for, os meus trabalhos hoje são poucas referências, da perspectiva que eu estou trabalhando. Mas nesse caso aí, você é preciso entender que um trabalho desse, ele está para além do jurídico no sentido estrito, entendeu? Por isso que ela é premiada, é um trabalho premiado. Porque, veja, o cara de fora, o cara da política, o cara que está na ciência ambiental, o cara vai ler esse trabalho. E ele vai tirar muita coisa importante, porque não dá para pensar essas questões nos outros campos sem levar em conta a perspectiva normativa, gente. Então, é muito importante esse trabalho. Entendeu? Veja, se eu estivesse defendendo o trabalho dessa menina, eu daria um show, né? Porque eu defenderia por várias perspectivas, né? É um trabalho realmente dentro do pensamento complexo do Edgar Morin, entendeu? Porque ele transcende, ele enfrenta, traz o campo jurídico para o debate, mas se entrelaça com os outros campos, com a sociedade, com essa questão, a questão ambiental, que é uma questão do século, né? Essa é a discussão aí, gente. Questão de resíduos. Alguém tem ideia do que se faz com lixo? A nossa civilização já produziu um oceano, um continente, na verdade, no Mar do Norte, que equivale a 3 vezes o território da França, só de lixo plástico, que as correntes levam para lá, entendeu? Então, e aí, qual é a solução? Não tem solução para isso. Nem do campo jurídico, nem coisa nenhuma, não tem como. E é isso que ela está chamando a atenção, entendeu? Que a Camila está chamando a atenção. Veja, é outra leitura da tese. Então, a gente precisa ter sempre esses elementos mais internos para analisar um trabalho, mas também perceber o rebatimento. O rebatimento socioecológico de um trabalho desse, eu, por exemplo, vou levar esse trabalho para o meu campo, né? Para mostrar para os colegas da biologia, tá? Como é que o campo jurídico ele vem reivindicando seu espaço nesse debate, entenderam? Então, é por aí. Então, por isso que o trabalho foi premiado também, tá? Então, a banca, o pessoal que está avaliando isso, o pessoal não é fraco, gente. Aí eles relevaram esses pontos que a gente considera são importantes, mas são menos no balanço geral, né? Quando você avalia quais são os pontos mais importantes. E tem outro critério hoje, gente, na CAPES, em relação ao que a gente publica, que é o impacto, que agora vai valer agora para o próximo quadriênio, né? Que é social, eu acrescentaria, socioecológico dos nossos trabalhos, a partir dos papers que a gente publica. Em que medida eles, de fato, eles ajudam a criar, inspirar novos trabalhos, políticas de governo. Se os trabalhos não têm esse tipo de coisa, for só para citar a lei, por exemplo, dizer a lei, não sei o que, isso aí, pô, não vai a lugar nenhum. Agora, se você avança para esses campos assim mais interdisciplinares, realmente aí tem impacto. E vai ser citado, vai ser criticado, mas vai ser citado, entendeu? Então, vai inspirar novos debates, né? Então, vocês, quando forem fazer os trabalhos de vocês têm que também imaginar, né? Vale a pena eu investir um tempão para fazer um trabalho de perna de formiga que não serve para nada, a não ser para mim mesmo? Não sei, realmente não. Tem que pensar assim, de se arriscar, mas vai fazer um trabalho que faça sentido, né? Para além da gente mesmo, né? Para além de mim, do cara que produz, do programa. Às vezes tem trabalhos bons, mas no âmbito do trabalho, do programa, né? Doméstico.
Aí realmente não tem como premiar esse tipo de trabalho, entendeu? Nem indicar, os programas nem indicam, né, para concorrer, porque é uma piada você indicar trabalhos assim, né? Entendeu? Então, mas foi muito interessante e foi muito legal ouvir isso, veja uma frouxidão desse trabalho que os meninos perceberam. Eles fazem ela faz uma proposição no local equivocado, né? Antes do tempo. Porque, na verdade, a proposição, que aí seria o posicionamento do pesquisador em forma de proposição. Alguém perguntou sobre posicionamento. Como é que eu vou propor algo se eu não estou me posicionando? É uma proposição, entendeu? Só que essa proposição ela teria que ser no final mesmo. Aí o Rodrigo apontou muito bem isso. Você primeiro faz a pesquisa, varre tudo, apresenta a sua tese e a proposição ela deriva da tua tese. Seria naquela recomendação, na sugestão. Se eu tivesse orientando, participando da banca dessa moça, eu ia dizer isso. Você não pode colocar a carroça na frente do cavalo, né? Ou é o contrário? Não, o cavalo, não, é o cavalo do cavalo, estou me atrapalhando. Essa também, no final da tarde a gente, e a pandemia, mas assim, a sugestão ela é bem-vinda como recomendação, principalmente num campo aplicado como direito, mas não antes e fora do lugar. Por exemplo, o Ney percebeu o descompasso entre a questão do objetivo. Foi muito bom o comentário dele. Porque, veja, o objetivo dela parece um trabalho de MBA. Eu vou propor um modelo, não sei, entende? Parece que vou apresentar um produto. Na realidade, isso deveria ser depois que ela fizesse e demonstrasse a tese dela, que a tese dela está associada à insuficiência do tratamento jurídico do tema. Essa é a tese dela, viu, Shelly? Então, ela se pronuncia sobre isso, entendeu? E ela, veja, como ela trabalhou dentro de um campo verificacionista, não há mal nenhum nisso. Ela verifica a hipótese, como eu expliquei antes, né? Ela não seria popperiana, ela seria antes de Popper. Então, dá para justificar todos os pontos dela. Agora, a gente não sabe como é que foi a orientação, não tem como julgar isso, entende? Mas daria para fazer esse trabalho todo, ele tem muitos méritos e isso, a justificativa pela premiação vão por aí, por isso que eu comentei agora. Foi muito boa a pergunta da Francelise, porque me estimula, me provoca, né? São coisas que, para mim, gente, estão na minha cabeça, são bem claras, mas aí, se ninguém me pergunta, eu acho que todo mundo já sabe disso. Por isso que é importante que vocês falem, para que a gente esclareça isso e aproveite esses momentos. Gente, nós vamos ter que sacrificar o Gadamé, porque já são 17h30. Eu acho que já está no horário antipedagógico a gente querer insistir. Foi mais uma tarde de muita densidade. Quero parabenizar de novo, primeiro o Marcelo e o Rodrigo. Vocês só colocam de maus lençóis os colegas que virão, porque realmente foi uma apresentação irretocável, com a riqueza de detalhes. Eu como banca, eu seria tão detalhista, principalmente agora. No começo eu era, né? Depois você vai perdendo tanto assim de olhar detalhes, mas aí é o bom a renovação do campo. Então, eu fiquei até com vergonha das minhas bancas, porque foi um aprendizado. Vocês me mostraram pontos importantes, detalhes que são importantes, que vale a pena comentar sempre numa qualificação, né? Numa defesa, acho que não cabe mais, porque é um momento público, né, gente? Não tem muito cabimento, o cara não vai me mexer na... Então, o ideal é essas intervenções, elas são muito pertinentes na qualificação,
que é o período que o trabalho ainda vai receber um giro, né? Uns ajustes. E dos colegas, de novo, os comentários muito pertinentes, e que só nos brinda com mais... e nos convence de que estamos, sim, no caminho certo, de discutir, aprimorar a nossa capacidade de fazer pesquisa, que é o objetivo aqui desse módulo, é esse. Algum comentário que vocês gostariam de fazer para a gente terminar? Da nossa parte, professor, só agradecer aí a sua orientação, porque, na verdade, somos fruto, como nós sempre falamos, né? Nós somos frutos da sua orientação, da professora Sandra, e realmente são situações que a gente que marcam e aprende, né? Como aquela questão da pergunta, você tem a pergunta, mas já tem a resposta, como assim, né? Que a gente vai aprendendo, você passa a ser mais cauteloso, né? E ter mais humildade para poder entender que você está para aprender, né? Então, mais para agradecer, professor. Obrigado aí, obrigado aos colegas pela paciência de ter nos ouvido, né? E pelos comentários que foram muito interessantes e pertinentes para que a gente possa trazer. Eu vou depois disponibilizar os colegas a apresentação, professor, né? Até para o senhor também. Porque tem o acervo, né? Eu vou guardando todo esse material para o acervo, até para usar em próximas turmas, mostrar como fazer um bom trabalho e como não fazer também, né? Como fazer e como não fazer. Um pouco por aí. Tá bom, nós vamos colocar ali no grupo daí, professor. Mas Isso. Obrigado mais uma vez a todos por tudo. Então, tá certo. Bom, gente, próxima semana, então, a gente vai ter mais... Está dando um eco no som. Professor. Opa, pode falar. Eu senti falta do Pedro e do Alexandre. Será que eles queriam falar sobre a hermenêutica? Acho que querem deixar para a semana que vem. Achou aqui, rapaz. O Alexandre. O Alexandre. Aqui no meu canto, você me achou, hein? Ô, Pedro, o Ney tá virando um alcagueta, hein, Pedro? Tu viu como é que é o negócio? Ele vai me pagar. Eita. Ô, Pedro, tava sentindo falta de você, Pedro. Falar um pouquinho aí. Vamos falar da hermenêutica na sexta-feira, né? Eu estava preparado para me voluntariar para falar do Gadamé e não deu tempo, Pedro. Eita, tá certo. Professor, ele está sendo abençoado para semana que vem. Gente, está dando eco aqui, né? Vocês tem alguém com o microfone aberto aí, viu? É o Ney. Ney, você está com... Agora... Bom, mas olha só, gente. Está na hora de encerrar mesmo, é o deadline. Mas o Alexandre e o Pedro vão ser não, o Alexandre. O Alexandre vai ser o cara que vai... Na próxima encontro, gente, vamos inverter. Vamos começar com o Gadamé, porque eu tenho a impressão que o Alexandre está muito... querendo falar, sabe, sobre a hermenêutica. Então, a gente vai dar dar voz a ele, porque eu estou sentindo ele um pouco ausente, assim, dos debates, né? Eu vou só... na verdade, teve uma reintegração de posse na minha residência, e a minha esposa me despejou do meu local, do meu estúdio, e eu estou num outro quarto aqui. Eu costumo me abster aqui, porque quando eu falo, meus cachorros ficam passando ali atrás, sabe? Mas, enfim... uma hora vai ter que aparecer, né, professor? Mas não, desde já só parabenizar os colegas bem rapidinho, né? Tanto Marcelo quanto Rodrigo, a todos, né, anteriormente. E eu fico à disposição, professor. Vamos lá. Na verdade, eu fico só, a minha palavra na cabeça agora é interpretação. Eu não aguento mais falar de interpretação com esse Gadamé. Não tá fácil, viu, professor? Mas vamos lá, estamos à disposição. Um abraço. Bom, gente. Legal, obrigado, Alexandre. Ótima semana a todos. Um abração a todos vocês. Um abraço, professor. Um abraço, gente. Valeu, gente. Um abraço, hein?
Boa semana. Ô, Alexandre. Tchau, gente.